Eu estou aqui com a Beth, com a minha esposa. E a terça-feira, né, é uma noite muito importante da igreja. É uma noite que raramente eu não estou na igreja, porque é a noite onde nós nos preparamos para ser igreja de verdade. É uma noite de capacitação, é um tempo de aprendizagem. Sabe, irmãos, nós precisamos, né, buscar todo o recurso possível para bem representarmos o Senhor. Né? A gente vê tantas pessoas buscando recursos para sua carreira profissional, né, para os seus estudos, para poder desempenhar bem, né, o seu papel ali no seu trabalho. E são valores terrenos, né, naturais, são coisas passageiras. Então, nós que batalhamos, que trabalhamos para o reino de Deus, para valores eternos, para aquilo que vai durar para sempre, para o resgate das pessoas, né, para conduzi-las à salvação. Então, nós precisamos nos empenhar, né, realmente ter esse desejo, né, de estarmos preparados, sairmos daqui habilitados para fazer a obra do Senhor. Por isso, essa noite do Tadel é muito importante para a vida da igreja. Parabéns por você estar aqui. Né? Sempre quando eu começo lá o nosso trabalho, eu falo, que bom que você veio. Né? Que bom que você está aqui. A igreja precisa da sua vida aqui, aprendendo, né, cada vez mais para poder se apresentar, né, como um instrumento valoroso de Deus. Eu trouxe algumas transparências aqui para conduzir o nosso assunto. É uma apresentação que eu mostrei, né, alguns meses atrás na igreja, exatamente em abril, para poder falar sobre alguns princípios do discipulado, né, da estrutura do MDA. Vou falar aqui com vocês algo um pouquinho mais técnico, mas eu creio que vai ser muito proveitoso para o seu dia a dia de célula e discipulado, tá bom? Eu vou falar primeiramente sobre níveis de discipulado. Todo mundo aqui sabe o que é discipulado? Discípulo, não é? Discipulador. Nós entendemos em cumprir, né, a grande comissão, a grande ordem de Cristo. Cristo, quando falava, Jesus, quando falava, não dava uma sugestão, uma dica ou um conselho, ele dava uma ordem. Então, quando ele disse, vão e façam discípulos, não tem discussão. Não é aberto a discussão, é uma ordem de Cristo. Nós simplesmente temos que nos submeter a essa ordem, irmos e fazer discípulos. Por isso, nosso assunto, né, como igreja de Cristo, tem que ser discípulo, discipulado, discipulador, porque isso foi ordem do Senhor Jesus. Então, vou falar aqui sobre alguns níveis de discipulado. Nós conhecemos como discipulado inicial aquele processo onde você pega o livretinho das 8 lições do discipulado e começa a fazer o discipulado com o seu discipulador, certo? Quem aqui já fez discipulado inicial, levanta a mão. E muitos fizeram discipulado inicial. Esse discipulado, ele são os primeiros passos para que a gente possa começar a entender, né, o que é aquela prática de toda semana, 1 hora por semana, específico, eu tenho um tempo com o meu discipulador. Eu vou criando esse hábito, é o discipulado inicial, certo? O discipulado inicial, ele tem um tempo determinado, que são as 8 lições, que pode demorar aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende de cada situação. Mas depois que esse livretinho ele termina, nós passamos para um segundo nível do discipulado, que é um discipulado profundo, aonde
algumas questões da nossa vida começam a ser tratadas. Porque nesse tempo do discipulado inicial, nós vamos detectar algumas coisas, né? Alguns vícios de linguagem, alguns comportamentos, né? Alguns desvios de caráter, como a pessoa se comporta dentro de casa, com a família, né? Se levanta a voz com os filhos, se é grosseiro com a esposa. Essas coisas a gente entra dentro da casa da pessoa, mais dia, menos dia, né? Se a pessoa, né? A gente começa a perceber de verdade quem nós somos. E por isso nós passamos para um nível que é mais profundo, onde algumas questões podem vir à tona. Como é que está lá a sua vida familiar? Né? Como é que está o seu tratar entre marido e esposa? Né? Como que seus filhos, né, estão sendo tratados, direcionados? Né? Tudo isso no sentido de correção, de percurso, né, de confronto, de prestação de contas, para que a gente possa melhorar, né, não como uma acusação, mas para que a oração... vestido, né? A gente tem uma tendência de cobrir, mas isso não é saudável. Muitas vezes o diabo ele usa essa cobertura, né, essas camadas de proteção, para que a pessoa vá apodrecendo mesmo no seu caráter, na sua dignidade, e às vezes não vivendo o melhor de Deus, que Deus tem. Né? Então é o caminho contrário, né? Porque enquanto a gente encobre essas transgressões, nós vamos ressecando por dentro. Mas quando a gente, né, se quebranta realmente, diz, olha, realmente eu sou ruim nisso aqui, eu preciso de ajuda. Né? E aí começa um processo real de transformação, muito mais poderoso, né, do que a gente seguir esse caminho sozinho. Por isso o aprofundamento, ele é fundamental, né? Guarde isso, né? O aprofundamento no discipulado é fundamental para todo o resto das coisas que eu vou falar hoje aqui com vocês. Mas o propósito maior do discipulado é a gente chegar num discipulado chamado vitalício. O discipulado vitalício é o caminhar e crescer por toda a vida. Aprofundado, onde não há segredo, onde não há medo, onde não há disfarce, né, se prolongando por 5, 10, 15, 20, 30 anos, né, o quanto essas pessoas prestando contas mutualmente, né, vão ser realmente santos na presença de Deus, né, sem nenhum tipo de disfarce, né, diante das situações, das circunstâncias da vida. Então, o seu discipulado, se hoje é inicial, você precisa começar a considerar que ele se aprofunde. Quando eu comecei a discipular, né, eu e a Beth, nós cuidamos de líderes da igreja, de pastores da igreja. E você pode ter certeza, o aprofundamento é mais difícil. Porque quando uma pessoa está chegando na igreja, ela está quebrantada, né, ela fala, não, eu sou isso mesmo, eu preciso de ajuda. Agora, quando uma pessoa já é vivida, muito tempo de crente, né, 10, 20, 30 anos, às vezes tem título, né, já está... Aí, para quebrar a religiosidade, para quebrar o orgulho, é mais difícil. Né? Então, a gente orava assim, como nós vamos aprofundar, né, o discipulado com os nossos discípulos? Para que não fique assim, aquele negócio superficial, né, aquele negócio técnico. E Deus foi nos dando situações, né, onde os nossos discípulos precisaram demais da gente. Situações sérias, né, do casamento, na vida. Né, e aí se abre, né, para um discipulado mais profundo e, a partir daí, uma transformação real. Então, o que a gente tem que fazer para aprofundar o discipulado? Orar. Senhor, eu quero aprofundar o meu discipulado. Sabe, proporciona situações. E às vezes as situações não são muito boas, não. É situação difícil. Mas aí como você vai enxergar essa situação difícil? Opa, Deus está me dando a resposta. Ele está dando uma oportunidade de aprofundar o meu discipulado. Entenderam? Ore por isso. Sobre discipulado, eu ainda quero falar sobre discipulado pastoral e discipulado ministerial.
há uma diferença, a gente vai aprendendo, né, que há uma diferença entre os dois tipos de discipulado. O discipulado pastoral, eu amo a vida do meu discípulo. Eu estou à disposição desse discípulo, mas sem gastar muito tempo com ele. Deixa eu explicar. Né? Você começou a discipular alguém, passou o discipulado inicial para esse alguém, né? Trabalhou nessa vida, né? Se dedicou. Não adianta você querer que ele venha na sua casa no começo, porque ele não sabe nem que discipulado é uma coisa boa, ele não sabe nada disso. Então você às vezes vai ter que ir até ele, você tem que mostrar que o discipulado é algo importante para a vida dele. Mas depois que você caminha um bom tempo com esse discípulo, começa a aprofundar, não é? Você vai perceber se esse discípulo ele já foi revelado o que é realmente o discipulado. Mas talvez essa pessoa ainda não esteja revelada e compromissada com a importância do discipulado. São as pessoas que querem apenas ser cuidadas. São as pessoas que querem apenas receber. São aquelas pessoas que não se veem nem capacitadas de ajudar alguém através do discipulado. São aquelas pessoas que ainda, ainda estão apenas achando que o discipulado é um desabafo, é alguma coisa que ela só vai ali receber um aconselhamento e vai ficando recebendo isso para a vida toda. A pessoa tem que entender, irmãos, que ela só vai crescer quando ela começar a cuidar de alguém. Não adianta fazer curso, vir no Tadel, não adianta vir aos cultos, se você não assumir responsabilidade, você não cresce. Não é? Como que você aprendeu a ser mãe ou a ser pai? Tendo um filho. Não adianta você só fazer curso de ser pai, curso de ser mãe. Você aprende algumas coisas, mas você vai aprender na real quando você tiver um filho. Foi assim que você aprendeu a ser pai. Foi assim que você aprendeu a ser mãe. Né? Então, assumir responsabilidade é o que vai fazer a diferença do crescimento. Só que essa ovelha, né, esse discípulo, ele ainda não entendeu isso, ele só quer receber. Então, o que a gente pode prover para ele depois de um tempo é o discipulado pastoral. Olha, eu te amo, estou aqui à sua disposição, a hora que você quiser, né, crescer, caminhar, olha, eu estou aqui do seu lado. Mas em quem eu vou investir muito mais? Naqueles que já despertaram para essa realidade, e aí eu passo a ter um discipulado ministerial com essas pessoas. Ou seja, eu pego o meu discípulo que já despertou, ele sabe, ele quer crescer comigo e dou apoio para que ele possa crescer espiritualmente, ministerialmente, né? Crescer na visão, né, do Senhor. Então, eu amo a vida dele e aí eu começo a atribuir responsabilidades para esse discípulo. Ou seja, eu coloco para ele discipular alguém. Isso é uma grande responsabilidade, porque isso, altera totalmente a dinâmica do discipulado. Lá na igreja, com os nossos discípulos, não é? Uma boa parte da nossa conversa é dos discípulos dos nossos discípulos. O que a gente pode ajudar naquela situação? Então, nós temos, vamos dizer assim, acaba tendo uma comissão, né, para ajudar aquela vida a crescer. Então, o meu discípulo, ele passa a ter uma responsabilidade sobre aquela vida, e nós dois juntos ajudamos no crescimento daquela pessoa. Então, atribuir a responsabilidade vai gerar, então, uma disposição. Eu vou ter que ser um bom exemplo para o meu discípulo. Eu vou ter que orar por ele, né? E quando ele olhar para a minha vida financeira, para a minha vida familiar, né? Quando ele olhar para como eu trato as pessoas, como eu, né, desenvolvo o meu ministério, como eu lido com a palavra de Deus,
ele vai ter que olhar uma pessoa exemplar na minha vida. Então, isso faz com que a pessoa cresça. Eu vou atribuindo responsabilidade. Por que as pessoas ficam 20 anos na igreja e ficam estagnadas, não crescem? Porque não assumem responsabilidade. Acho que a responsabilidade está sempre sobre as costas do pastor. E por que o pastor cresce tanto na graça e na revelação de Deus? Porque ele tem um encargo, ele se sente responsável por todos. Então a responsabilidade é que nos faz crescer, não é? Por que a gente acorda 5 horas da manhã para poder encarar um trabalho? Porque a gente sabe que tem gente que depende da gente, a gente tem responsabilidade sobre aquelas vidas. Isso nos faz superar, né, a nós mesmos. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando você ganha um discípulo, né, que vai se tornar um filho espiritual, você começa então a crescer. Eu invisto muito tempo na vida desse discípulo. Então, hoje eu tenho 9 discípulos, contando com o Odilon. A Beth acho que também está por aí, né? 8, 9. Eu cuido de algumas pessoas que são solteiras. Então, aqueles que, estão crescendo junto comigo, que compartilham responsabilidade comigo, que cuidam de outras pessoas junto comigo, eu invisto muito mais na vida deles, em tudo, porque eles vão me ajudar, né, a sustentar todo esse crescimento da igreja. Vamos poder cuidar de muito mais gente. E esse que não está querendo crescer ainda, não tem ainda responsabilidade, não despertou para essa realidade, fala: olha, estou aqui à sua disposição, a hora que você precisar eu estou aqui, né? Eu abro uma porta para que ele venha me procurar a qualquer momento, mas eu não consigo mais dar tanta atenção assim, porque a demanda é muito grande. Então eu preciso, não é, saber filtrar entre discipulado ministerial e discipulado pastoral, não é? Aqueles que estão crescendo comigo e aqueles que ainda não despertaram para essa realidade. Então, essa pessoa sinaliza: eu quero crescer com você, eu quero te ajudar em tudo isso, né? Eu estou contigo nesse processo, conta comigo. Então vamos lá, eu vou atribuindo responsabilidade, a pessoa vai errar, não tem problema, a gente vai lá, acerta, né, corrige, e ela vai aprender. A próxima vez ela vai fazer melhor, e daqui a pouco ela às vezes está fazendo melhor do que eu algumas coisas. Então eu tenho que promover esse crescimento. E eu quero falar também sobre paternidade espiritual. Eu não posso ser leviano, né, de chamar qualquer um de filho, ou qualquer um de pai, mas eu tenho que ter essa expectativa, essa perspectiva, né, de me tornar um pai espiritual dos meus discípulos, uma referência para eles. Porque já imaginou eu assumir o discipulado de alguém e deixar talvez assim aquela vida paralisada? É uma crueldade, não é? Eu preciso promover o crescimento daquela pessoa. É como um filho, né? No nosso filho a gente paga colégio, a gente acorda mais cedo, a gente, né, cuida da alimentação, da higiene, da educação, de tudo. Para quê? Para que ele possa crescer, ir mais longe. Então esse sentimento que tem que ser gerado no nosso coração. Isso fala sobre a paternidade espiritual. A paternidade espiritual, ela direciona para o alvo. Então eu, como discipulador, eu tenho que ter um alvo para o meu discípulo. Para que eu vou começar um discipulado mesmo? Não sei, para passar o livrinho, né? Porque é a regra da igreja, né? Não, eu tenho que ter um alvo. E o alvo do discipulado é para que o meu discípulo ele possa ir mais longe do que eu estou. Então eu preciso olhar, né, o projeto de Deus, né, para a vida do meu discípulo, o crescimento, o quanto eu quero gerar essa vida de Deus na vida do meu discípulo, ampliar a visão. Irmãos, uma das coisas que a gente tem mais deparado na visão da liderança é que muitas vezes você acredita que Deus pode usar a pessoa que está do seu lado. Você tem mais facilidade em acreditar que Deus pode usar a pessoa que está sentada do seu lado do que acreditar que Deus pode usar a sua vida. Deus
pode usar, você acredita que Deus pode usar aí, né, a pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Deus quer usar a sua vida, você vai, acho que a minha vida, a pessoa não acredita em si mesma. Não acredita na herança que Deus já deixou, não acredita, né, nos dons que Deus já presenteou. E você, como discipulador, é quem tem que tirar essa pessoa aqui da incredulidade e colocar ela debaixo de fé. Dizer, acredita em você, porque o Senhor acredita em você. Porque o Senhor pagou um alto preço, né, para que você seja embaixador de Cristo, sacerdote do reino de Deus. É assim que Ele nos enxerga, é assim que Ele nos chama, né? A visão de Deus, ela é uma visão, né, muito mais ampla do que a nossa. Na história de Gideão a gente vê isso, né? Gideão estava se sentindo um covarde lá, escondido ali no cantinho, trabalhando, né, com medo do inimigo. Mas a visão de Deus era outra. Quando o anjo chega perto dele, diz: você é um guerreiro valente. Então Deus já via Gideão como um guerreiro valente, quando ele ainda se enxergava como um covarde. Então nós precisamos gerar esta visão de fé, que é possível, você pode, né? Não limite o agir de Deus, do Espírito Santo, à sua incredulidade. Acredita em você. Então essa é a ampliação da visão que a gente precisa gerar, um na vida do outro. Já imaginou aquele pai que chega para o filho e diz: você não presta, você não dá em nada, você não vale nada, né? Você não consegue fazer nada direito. Que tipo de visão que o pai está gerando no filho, né? Uma visão de fracasso. E quantas vezes a gente está dentro da igreja e fala isso para os nossos filhos, não é? Então, como pais espirituais e pais biológicos, a gente tem que dizer: olha, eu acredito em você, você tem talento, né? Olha, é maravilhoso, né, ver, não é, como você faz. Essa semana que passou, eu sempre investi muito nos meus filhos, né? E investi principalmente para que eles pudessem falar inglês. Mas eles nunca conversaram comigo em inglês, nunca vi eles falando inglês assim, muito tempo, né? Embora já... assim, teoricamente eles falavam, né, inglês. E essa semana nós recebemos um americano na igreja e fomos evangelizar junto com os policiais, fomos em escola, não é? E o meu filho fez a tradução, né, conforme o pastor americano pregava, ele fazia a tradução para que as pessoas pudessem entender, né? Eu fiquei, né, maravilhado, né, com aquilo. Falei: olha, não é que ele fala inglês mesmo, né? E fala bem, e fluente, consegue entender e já transmitir ali, né, para a pessoa no ato, né? Coisa, para mim, super complicada, não é? Mas é aquela satisfação, né? Eu sempre, né, acreditei, né? Desde pequeno eu falava: vocês vão estudar no exterior, né? Eu sempre coloquei fé na vida deles para que eles pudessem crescer. E essa visão, irmãos, eu olho para todos os membros. Na terça-feira eu chamo todo mundo de pastor lá na igreja. Você é pastor do ministério, né? Você é responsável por esse ministério, né? É você que está fazendo tudo isso crescer. Você vai ser usado como instrumento de libertação, de cura, de salvação, né? de estruturação de família. É a sua história, a sua vida, o seu ministério, né, que vai ganhar Jandira e região para Jesus. Então, ampliar a visão é algo que a gente precisa, né, ter muito ativo, né, na nossa vida, aqui na nossa pregação, né, porque eu creio que essa vontade de Deus, né, colocar na disciplina, porque não adianta eu colocar, ter visão, mas não ter disciplina. É a diferença entre ter intenção ou alvo, né? Então, todo mundo aqui tem a intenção de ser feliz. Aí eu vou dizer: o que você está fazendo para ser feliz? Todo mundo tem a intenção de ter dinheiro. O que você está fazendo para ter dinheiro? Qual que é o seu alvo para ter dinheiro? Então, de boas intenções, o inferno está cheio, não é esse ditado? Mas a intenção não nos tira de uma posição e nos coloca no outro. Tem gente que tem uma boa intenção de ter uma faculdade e passa 30, 40 anos, ficou só na boa intenção de ter uma faculdade. Então nós precisamos ter alvo. Isso pressupõe disciplina. Qual que é o próximo passo que eu vou dar na minha vida? Então hoje, eu sou um discípulo apenas. O que eu tenho que fazer para ter todo esse crescimento espiritual e ministerial na minha vida? Eu tenho que dar um próximo passo
e assumir o discipulado de alguém. E agora? Bom, tem que dar o próximo passo para ser um auxiliar na minha célula, poder ajudar o meu líder de célula a poder conduzir ali a sua célula. E agora? Bom, agora na próxima multiplicação eu posso assumir uma célula e ser um líder. É o alvo que eu tenho. É por isso que a visão do MDA é fantástica, porque eu posso definir passo a passo, né, degrau a degrau, os alvos, né, graduais a serem atingidos até eu chegar a um líder de célula e até eu chegar a um pastor. Eu vou falar, se der tempo, nós vamos chegar até lá hoje. Né? Os níveis. E um pai tem que ser inspiração. Um pai tem que ser inspiração. Os meus filhos têm que olhar para mim, né, para o meu caráter, para a forma que eu trato a minha esposa, para a forma que eu conduzo a minha vida, para a forma que eu trato as pessoas, e falar, eu queria ser que nem meu pai. Eu queria ser que nem ele. Eu queria ser do jeito dele. Eu tenho vontade, né, de ser como ele é. Um pai precisa ser inspiração. Um discipulador, um pai espiritual. Quando você se coloca nessa posição, você tem que inspirar as pessoas. Elas têm que olhar para você, como um parâmetro de Cristo. Né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o ideal de Deus, não é? Para aquele que é um pai. O apóstolo Paulo falava isso porque ele era pai daquele povo. Então, quando você começa a se tornar um pai, né, espiritual, você começa a ser inspiração, ou precisa, né, se colocar numa posição de inspiração. Amém? Amém? Nós estamos falando então sobre discipulado um pouco mais profundamente. Mas tudo isso eu falei para que a gente possa entender um pouco a importância da estrutura de setores de célula. Porque para falar de estrutura de setor de célula, tem que ficar muito claro a importância que é o discipulado. E eu acredito que com esses 3 tópicos que eu falei para vocês puderem entender como o discipulado é algo importante. É algo fundamental na visão do MDA, é a cereja do bolo. Mas para que eu possa estruturar os setores, eu preciso então ter essa revelação. Muito bem, estruturação de setores. Um crescimento desordenado gera distorções futuras. Então, qualquer crescimento desequilibrado, desordenado, é perigoso. Vai gerar distorção. As células, não é? Elas multiplicam, as células do nosso corpo, né? Elas multiplicam de uma forma ordenada. Ela tem toda uma ordem de multiplicação. Toda a carga genética da célula mãe, ela é transferida para a célula filha. Toda a cadeia genética de DNA, de cromossomo da célula mãe, ela é igualzinha gerada para a célula filha. E tem toda uma ordem cronológica para que isso aconteça num corpo saudável. Quando isso se torna desordenado, quando as células começam a se multiplicar de qualquer jeito, né, de uma forma desorganizada, aquilo lá não é uma coisa saudável. É um câncer, né, uma coisa esquisita dentro do corpo, tem que ser tirado. E para ser tirado sempre gera um trauma. Então, organização é algo fundamental. Quando Deus, na origem, no Gênesis, a terra era sem forma e vazia, Deus começa a colocar ordem na terra e organizar todas as coisas. E depois que está tudo em ordem, o dia, a noite, as águas, a terra, toda a criação está em ordem, ele cria o homem, cria a mulher, e aí ele diz, cresçam, multipliquem e povoem a terra. Ou seja, Deus, ele não se multiplica no caos, na desordem, na desorganização. Sabe, às vezes a gente quer improvisar demais, e até usa como desculpa o Espírito Santo para o improviso. Não, Deus, ele não é um Deus de improviso, mas ele é um Deus de ordem, organizado. Ele faz tudo muito ordenado, para que depois possa haver o crescimento e a multiplicação, certo? Então, ordem é algo fundamental.
Quanto mais tardio o ajuste, mais trauma causa. Então, se a gente deixa as coisas desordenadas muito tempo, aí você fala, como é que eu vou resolver esse negócio? Isso na vida, no casamento, né, numa doença. Se uma doença é diagnosticada previamente, começou uma multiplicação errada aqui, vamos tirar. É um trauma menor. Agora, se depois aquilo já tomou conta de todo o corpo, aí o trauma é muito maior. Estão acompanhando meu raciocínio? Vamos lá, aguenta firme aí. Todo ajuste é justificado pela saúde do corpo. Então, irmãos, você entende que você é corpo de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Então, todo ajuste para a saúde do corpo de Cristo é válido, é positivo. Eu não posso comprometer o corpo de Cristo porque eu sou um membro achando que todo o corpo de Cristo tem que girar ao meu redor, como se eu fosse o astro-rei do corpo de Cristo, né? Então eu fico aqui na minha posição, não arredo o pé, e todo mundo tem que submeter. Eu estou prejudicando o corpo de Cristo. Eu tenho que entender que o projeto de Deus é maior, né, do que o projeto da minha vida, que o reino de Deus é muito superior ao meu projeto de vida. Eu tenho que entender que daqui 50 anos, 100 anos, todo mundo que está aqui já morreu, não vai estar aqui, a história já acabou, já passou. E se Jesus não voltar, Deus vai continuar com a implantação do reino de Deus aqui na terra. O projeto de Deus é muito maior do que o meu. Então eu preciso estar submisso à saúde do corpo de Cristo nessa terra. Ela tem que ser prioridade para mim. E se eu preciso me submeter, a algum ajuste, a alguma coisa, mudar na minha vida em prol de um valor maior, que é o valor do reino, eu tenho que estar preparado para isso. Então, tudo isso diz respeito à minha vida, ao meu discipulado, à minha liderança. Talvez alguns ajustes vão ser necessários. Mas por quê? Eu vou permitir, não, tem gente que fala assim lá na minha igreja, aqui não sei se é assim, se trocar de discipulado, eu não quero mais discipulado, fala assim para mim, aí que eu troco mesmo, porque eu tenho que provar, se a pessoa está pronta a se submeter ao corpo de Cristo, ou ela pensa que o corpo de Cristo tem que girar ao redor dela. Estrutura. Fala de setorização. Então vamos lá. Quem aqui é líder de célula, levanta a mão. Você é líder de célula. Muito bem. Aqui, um setor, ele é constituído de 4 células. Alguém aqui é supervisor de 4 células? Olha, tem alguns que são, não é? Muito bem. Cada 4 células formam um setor. Cada 4 setores formam uma área, que é igual a 16 células, certo? 4 vezes 4, 16. Aqui vamos usar um pouquinho de matemática, tá? Aqui o setor, ele é cuidado por um supervisor de setor. A célula é cuidada pelo líder de célula e o setor pelo supervisor de setor. A área, ela é cuidada pelo supervisor de área, que são 4 setores de 4 células. Alguém aqui já chegou no nível de ter 16 células, que cuida de 16 células? Então, quem tem um setor, tem que trabalhar para chegar a transformar o seu setor em uma área. Certo? 4 áreas formam um distrito. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4,
64 células. Então, um distrito, né, é composto por 64 células. Aqui nós denominamos pastor de distrito. Tá? E 4 distritos formam uma região, que é igual a 256 células, uma região. Lá na nossa igreja nós temos 103 células. Então nós já formamos aqui alguns 2 distritos pelo menos, né? Estamos caminhando aqui para mais 2 para nos transformarmos em uma região. Tá? Esses números aí é só para você entender o quanto nós podemos crescer na visão. E você, mas 64 células, 256 células, né? Olha, 4 células significa aproximadamente 40 pessoas. Então, um líder de setor, ele é responsável por 40 pessoas, aproximadamente. Já um supervisor de área, ele vai cuidar de 160 pessoas aproximadamente. Olha quanta gente. Um distrito o pastor de distrito cuida de 640 pessoas. E um pastor de região de 2.560 pessoas. Por isso, se a gente não aplicar esses princípios do discipulado, esses princípios de trazer a despertar em ajudar na liderança, esse comprometimento e responsabilidade para nos tornarmos pais espirituais, a gente não consegue chegar nesse nível com qualidade, com a qualidade de um corpo saudável. O segredo, irmãos, é nós montarmos setores saudáveis. Então, se você hoje aqui é um líder em treinamento, já coloque isso na sua cabeça. O pastor falou que se eu montar o meu setor saudável, eu tenho muita chance de um dia ser uma região. Mas o segredo começa na base. Começa em um setor muito bem trabalhado, muito saudável. Você vai entender por que eu estou falando isso. O que é um setor? Um setor, então, é um supervisor que cuida de 4 células ativas. Como ele começa? Um líder, ele multiplica com o seu discípulo. Supondo que você começou a liderar uma célula aqui, você multiplica para uma segunda célula com o seu discípulo. Aí você tem 2 células, você é um líder supervisor. O líder multiplica com outro discípulo, então você continua o seu trabalho aqui e multiplica novamente aqui, você tem 3 células. O discípulo também multiplica a célula, então esse discípulo aqui trabalhou e multiplicou a célula dele, 4 células. E o líder treina um discípulo para assumir a sua célula. A próxima etapa, ele tem que deixar aqui um líder cuidando dessa célula, para ele vir para essa posição aqui de supervisor de setor. O ideal para um supervisor de setor é não mais ser o primeiro responsável da célula, mas ele é corresponsável para fazer com que todas essas células estejam trabalhando para a multiplicação. Ele consegue dar uma qualidade para esse líder, ele consegue aconselhar ele consegue corrigir erros aqui, ele consegue estimular esse que está meio sem estímulo. Então ele faz um trabalho pastoral muito forte nesses líderes, nesses 4 líderes. Ele tem que trabalhar muito de perto nesses 4 líderes. Tem que focar esses 4 líderes. São eles que vão fazer a diferença para a multiplicação dessas células. Setor é a chave para um crescimento equilibrado. Então, você que está sendo treinado, que um dia você é um líder de célula, coloca isso em foco. Você tem que ter pelo menos 3 discípulos
fechado ali junto com você. Você tem que exercer na vida desses 3 discípulos o discipulado ministerial, para que eles cresçam junto com você. Você tem que ser o pai espiritual desses 3 discípulos, pelo menos, e a referência. Você tem que ampliar a visão deles, você tem que injetar fé na vida deles, você tem que profetizar sobre a vida deles, orar, não é que eles vão ser grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, acompanhar de perto, visitar, ir para casa, sair junto, está muito perto desses 3 ou 4 discípulos, porque eles é que vão gerar a base de crescimento do seu setor. Se você tiver mais discípulos que ainda não despertaram para isso, é o discipulado pastoral. Olha, eu estou aqui, né, te amo, né, a hora que você quiser crescer, vamos junto, que eu quero crescer. Então você vai, né, tratando desta maneira. Desafios para o ajuste do setor. Tem que ter respeito, né, por cada um. Acima de tudo, devemos respeitar as pessoas. Eu vou falar sobre alguns possíveis casos de transição de discipulado que podem acontecer. Tá? Vamos supor, eu trabalho, né, eu tenho minha família, eu tenho 4 discípulos. 3 deles estão caminhando comigo, crescendo comigo, não é? Eu já sou setor, aí daqui a pouco eu sou área, mas um não vai. Ele não quer, não foi revelado, não acredita nele mesmo, e eu já tentei tanta coisa e não consigo. Então, talvez esse vai ter que ser transicionado. Eu vou ter que pegar, querido, olha, eu amo a sua vida, mas eu estou tão atarefado que eu não posso te dar a atenção que você merece. Então eu vou colocar você aqui debaixo desse outro irmão aqui, porque ele só tem um discípulo, ele vai poder te dar muita atenção e muito carinho. Ele vai continuar cuidando de você melhor do que eu estou cuidando. Há uma transição, mas respeitando e explicando o motivo para essa pessoa entender por que você está transicionando. Não é porque ela não serve, é porque você não vai conseguir dar o pastoreio que ela requer, que ela precisa. Todo ajuste deve ser feito com muita clareza, amor e submissão. Todo ajuste tem que ter o tempo certo, o jeito certo, debaixo da submissão da liderança e sempre numa atitude de amor, né? Não simplesmente por um cálculo matemático. O ajuste do discipulado, né, fora de uma estrutura. Veja bem, quem são as pessoas que influenciam um membro de uma célula? Um novo membro, alguém que está chegando na igreja, não é? Alguém que está aí começando a frequentar a célula. Coloquei aqui algumas pessoas que influenciam. Então, esse membro da célula, ele vai receber a opinião dos seus pais, por exemplo. Opinião, como você deve lidar com as coisas da vida, né? Que decisões você vão tomar. Ele vai ter a influência do líder da célula, né? Que o líder da célula também vai estar ensinando ele, do seu discipulador, do supervisor de setor. São várias influências que esse membro vai estar recebendo, certo? Às vezes o próprio membro, ele fica assim, e agora? Para quem que eu vou... O que eu vou acatar aqui, né? Para que lado que eu vou? Né? Porque é confuso, são muitas vozes falando, né, no ouvido de uma pessoa só. Então, a estrutura também é muito importante para isso, para a gente ter uma linha única, né, de delegar a autoridade sobre a vida do outro. Então, você tem uma célula, você tem o líder de uma célula, você tem um líder em potencial, que é aquele líder em treinamento, né? Aquele líder que um dia vai ser um líder depois da multiplicação. E você tem um discipulador que está fora da célula. Esse líder que está em treinamento, ele está sendo discipulado por um discipulador que está fora da célula. Então aqui tem a vida da célula, o dia a dia da célula, a reunião semanal, né, todo o treinamento, toda a preparação para a multiplicação. E aqui está o discipulador, que está fora dessa vida da célula, mas que toda semana se reúne com esse líder, ora por ele, vê como ele está, vai aprofundando o discipulado.
certo? É uma figura de algo que pode estar acontecendo aí na sua célula. Aí, aquela célula, essa célula aqui, ela multiplica. O líder anterior, ele fica cuidando, né, da célula aqui, e o líder que estava em treinamento, ele é o novo líder dessa célula. E aqui tem o discipulador. Pergunto para vocês, quem será o supervisor dessa nova célula que surgiu? Porque toda célula tem que ter um supervisor, certo? Que vai ser o supervisor do setor. Na opinião de vocês, quem deve ser o supervisor dessa nova célula que nasceu? Quem acha que é o líder anterior, levanta a mão. Quem acha que é o discipulador, levanta a mão. Então, quem não levantou a mão, quer dizer, não precisa de ter supervisão, ou você tem uma outra solução? Vou levar o microfone aí para você me justificar isso, porque você não levantou a mão. O líder de rede, que vai supervisionar a célula? Quem deve ser o supervisor? Veja, esse camarada aqui trabalhou muito na célula anterior, ele deu oportunidade desse aqui fazer os 5 minutos da visão, fazer a oferta, né? Ele deu oportunidade para ele orar, ele foi treinando, deu estudo até que ele multiplicou. É assim que acontece uma multiplicação, certo? Aí aqui ele está, né, numa nova célula. E esse discipulador aqui também orou por ele, ajudou, né, cuidou da vida dele, e ele, de uma certa forma, gera uma influência de liderança na vida desse novo líder. Quem deve ser o supervisor responsável, então, dessa célula? Eu vou dizer para vocês, é o discipulador. Sabe por quê? Veja bem. Se o líder anterior, ele começa a supervisionar essa célula, ele começa a dar a sua opinião, certo? De como ele deve ser líder aqui. Mas o discipulador, ele pode dizer assim, não, mas aqui no meu setor eu faço diferente. Por que você não faz desse jeito? Começa a virar uma confusão na cabeça do líder. Por isso, o ideal é que o discipulador seja o supervisor, porque aí ele olha como está a célula, no discipulado ele vai corrigindo, né, como essa célula deve ter mais saúde. Então, ele vai visitar a célula e ele tem o tempo do discipulado para fazer as correções. E se ele é um pai espiritual desse discípulo, ele vai dar visão, ele vai dar orientação, ele vai dar o estímulo, ele vai dar o exemplo, ele vai cuidar de perto desse camarada aqui. Vocês entenderam? Porque senão vai dar conflito, vai ficar uma coisa cruzada, certo? É o ideal, nós vamos chegar lá. Nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre todas, pelo menos as que eu enxerguei, situações que podem acontecer com vocês aqui agora, porque nós identificamos tudo isso lá no começo. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Vamos voltar aqui, então, já vamos adiantar uma coisa aqui, ó. Se a gente percebe nesse momento aqui que esse camarada ainda não é líder, mas ele está sendo treinado, talvez a gente faça uma alteração menos traumática, porque a gente viu antes. Sabe aquilo que eu estava falando? Você pode fazer uma alteração como? Bom, se eles estão se dando tão bem aqui, você pode passar o discipulado para cá. É uma solução. Aí, quando ele gerar a célula, esse líder vai ser o supervisor, porque ele é o discipulador. Agora, se ele está tão ligado, ele respeita tanto, ele recebe tanto discipulado desse discipulador, esse líder pode ir para a célula do discipulador. Você pode fazer uma migração de célula,
ou uma migração do discipulado aqui. Agora, aqui fica mais complicado. Porque esse aqui vai falar, puxa, eu trabalhei tanto na vida dessa pessoa, ajudei ele tanto, e agora esse aqui vai ficar com ele, com a célula? É mais difícil. E você já imaginou se a gente não faz essas alterações, e as células vão multiplicando, e daqui a pouco você tem aqui uma pessoa com 4 células sendo discipulado por uma pessoa de outra rede? Como é que você vai falar assim, não, agora você vai vir para cá, você vai entregar essas 4 células para outra pessoa? É muito mais traumático. Quanto mais tarde a gente, fizer essas alterações, mais trauma você vai gerar, né, na vida dos líderes. Então a gente precisa identificar como é que estão essas formações, certo? Por quê? Discipulado e supervisão devem andar juntos. Isso aqui é um pré-requisito. Tá? Então eu vou lá, supervisiono a célula, identifico que algumas coisas não estão legais. É o meu discípulo que está fazendo aquele trabalho, né? É o meu filho espiritual, é eu que estou cuidando dele. Aí quando a gente vem para o discipulado, fala, olha, aquele negócio que aconteceu lá, não foi legal, precisamos melhorar. Você consegue, não é, tratar muito melhor do que se tiver, né, um vínculo mais distante. E é a melhor estrutura para organizar um setor. Assim. Supervisor de setor e é discipulador dessas 4 células. Não é? O que vai acontecer? Eu não sei se vou ter um outro slide melhor para falar sobre isso, então eu vou falar já aqui. Esse supervisor de setor aqui, ele teve uma experiência de liderar uma célula, ele teve a experiência de multiplicar uma célula, depois ele liderou outra célula, teve a experiência de multiplicar outra célula. Ele tem bastante experiência em gerar células e multiplicar. Então, quando ele for supervisionar essas 4 células aqui, ele vai cuidar muito bem desses líderes e vai ensiná-los a fazer o que ele já sabe fazer, que é liderar bem uma célula e multiplicar uma célula. Quando eles começarem a multiplicar as células e liderar bem as células, o que vai acontecer? Esses camaradas aqui vão formar o setor deles. Porque eles vão multiplicar, vão formar o setor deles. Automaticamente, esse irmão aqui, ele vai ser um supervisor de área. E por causa da experiência que ele teve de ser supervisor de setor, ou seja, discipular aqui, falar sobre liderança, né, instruir esse irmão, instruir cada um deles, ele sabe o que é ser um supervisor de setor. Então ele vai continuar cuidando desses irmãos que são supervisores de setor para ensiná-los a serem bons supervisores de setor. Essa que é a função de uma área. E assim por diante, ele vai se tornar distrito, ele vai se tornar região, mas ele não vai cuidar de 2.560 pessoas, ele vai cuidar bem desses 4 discípulos aqui, né, e gerando toda a experiência de vida, toda a visão, todo o recurso, todo o dom na vida deles, de 4 pessoas. E esses 4 vão cuidar dos outros. Essa estrutura de setor ela é fundamental para que a gente possa sempre estar crescendo junto, fazendo o quê? Cuidando muito bem dos meus discípulos e dando visão ampliada para eles. Vocês entenderam? Então, esse é a grande importância de um setor de qualidade. Você precisa começar a orar, então, já nem é mais para você ser líder de uma célula. Senhor, me faz um líder de setor de qualidade. Porque a partir daí, então, eu posso, né, crescer sem medida. Situações a considerar, então. Vamos lá. Líder de célula está mais alinhado com o membro que o discipulador. É aquele exemplo que eu falei, né? O líder de célula, ele está mais alinhado aqui com o membro de célula dele do que o discipulador que está fora da célula. Então precisa dar um jeito. Provavelmente eu vou assumir o discipulado dessa pessoa, né? É uma solução. A outra questão é: discipulador está desenvolvendo mais lentamente que o discípulo. É uma outra situação a considerar para que haja uma transição. Vamos supor que você começou a ser discipulado por alguém,
Se alguém é uma bênção, ora com você, cuida de você, está junto com você, mas você está mais revelado na visão, você está querendo crescer, você está querendo cuidar de gente, ganhar pessoas para Cristo, ser líder de célula, né? Você está querendo romper, e aquele discipulador não está ainda. Muitas vezes acontece isso. Às vezes é por um momento da vida, uma situação da família, uma coisa que ainda precisa ser resolvida, está lá meio parado. Então, você começa a crescer, auxiliar, multiplica, aí você é um líder de célula, e o seu discipulador ainda não é. Ainda não está cuidando de célula. Ele não sabe o que é pastorear uma célula. Ele não sabe o que é ser um líder de célula. Então, ele vai ficando difícil dele continuar te ajudando nessas questões, né? E se você for um supervisor de setor, como é que você vai ser discipulado por alguém que nem é líder de célula ainda? Então, se o discipulador não está crescendo no nível do discípulo, é um outro caso que talvez eu tenha que colocar esse discípulo para alguém que está acima dele, poder estimular ele para crescer mais ainda, né? Até que esse discipulador aqui resolva a situação dele e queira também crescer, né, e cuidar de pessoas. Discípulos que estão sendo discipulados fora da célula. Também é uma outra situação, né? Eu tenho lá a rede amarela, aí a rede amarela, qual que é a rede que tem mais jovem aqui? Tem alguma? Verde? Então a verde tem mais jovem. A rede verde é a rede jovem. Aí o que acontece? Tem só jovem naquela célula. Aí ganha um casal para Jesus e começa a frequentar a célula dos jovens, né? Aí o casal vai lá, gosta da célula, né? Se sente bem na célula, né? E se enturma lá com o pessoal. Mas aí passa 3 meses e não tem gente para discipular aquele casal, porque só tem jovem ali. Aí o que vocês fazem? Tem que pegar alguém de outra célula para discipular aquele casal. Parece a solução mais simples, não é? Só que o que vai acontecendo? Se um dia aquele casal for liderar, entra naquela questão que eu falei. O pessoal que trabalhou aqui com eles vai perdê-los, porque é o discipulador dele que vai supervisionar essa célula. Então tem que ajustar antes, né? Trazer aquele casal, explicar tudo isso, que ele vai crescer, trazer para baixo do casal que está discipulando eles, dentro da célula. Quanto antes isso acontecer, melhor. Isso acontece muito conosco lá. Nossa rede jovem é azul, ganha muitos casais. E a gente está tentando mesclar isso, né? Tentando colocar bastante casal para azul e colocar célula de jovem nas outras redes, para não ter esse problema, né, de ter que ficar mudando. Então é uma situação de migração. E a outra, discípulos que estão sendo discipulados fora da rede, que é pior ainda, está mais longe ainda, né, o discipulador está lá, tem toda a característica da rede vermelha, né, o jeitão da vermelha, e está cuidando alguém aqui da azul. Essa pessoa vai ficar meio que fora da água, meio, não dá. Ou ela vem para azul, arruma um discipulador dela, ou ela vai para vermelha, né? Então, quanto antes isso acontecer, melhor. Discípulos que estão sendo discipulados pelos pais. Isso aqui é um caso de exceção. Por quê? O ideal é que o discipulador do filho, da filha, né, seja o pai, seja a mãe. Certo? E a partir daí, então, o pai e a mãe cuidam, né, desses discípulos, e eles vão crescer, vão multiplicar em outras redes. São o único caso de exceção, enquanto os filhos são solteiros. Filhos solteiros estão dentro da minha casa, são os meus discípulos. É o ideal. Tá? Às vezes não é possível, porque o pai não tem... às vezes o pai nem aceitou Jesus ainda, a gente tem que colocar outra pessoa para cuidar, certo? Mas, o que pode acontecer também? Os filhos, porque são jovens, são muito mais rápidos e começam a crescer, multiplicar e liderar, e os pais, que são mais lentos, né, têm mais compromisso, né, têm mais responsabilidades, vão um pouco mais devagar. Aí, como nós devemos fazer?
como nós temos feito para respeitar isso? Os pais continuam sendo os discipuladores nas questões de prestação de contas, né, de vida, de experiência, e a gente coloca um irmão, né, que está acima para dar o discipulado ministerial, né, de crescimento, de liderança, para poder cuidar, né, daquela vida. É assim que a gente tem feito. Tá? Então, depois de tudo isso que eu falei, não corra para fazer ajuste. Não sai daqui agora, nós vamos trocar, pega a caneta, nós vamos tirar isso aqui. Não é assim. Não pode. Tá? Precisamos ter paciência. Com muito cuidado, respeitando as vidas. Tenha um tempo de oração. Então, tudo isso que a gente falou aqui, você percebeu que tem bastante coisa para ajustar no seu setor, coisas para ajustar na sua célula. Você falou assim, eu preciso mudar então alguma coisa no meu discipulado. Tenha um tempo de oração. Né, para Deus tratar bem o coração, revelar bem, né, trabalhar, né, em todas as vidas que estão envolvidas. Não podemos ter pressa. Outra coisa, converse com o seu discipulador. Né, ora e converse com o seu discipulador, que é o seu líder em primeira instância ali, né, que vai poder estar junto com você dentro daquele propósito. Aguarde um sinal verde da sua liderança. Então, o seu discipulador vai falar com o seu discipulador dele e vai chegar certamente aqui no pastor Odilon e na Ana, e eles vão analisar caso a caso. E vão dar o sinal verde ou não. Então tem que aguardar, né, a liderança definir tudo isso. Não tome uma decisão sozinho. Não tome uma decisão sozinho nunca. Por quê? Senão, arca sozinho com as consequências. Você vai arcar sozinho com o peso daquela consequência. Né? Se você tem o seu discipulador junto com você, o seu pastor junto com você, está todo mundo junto naquela decisão. Você não vai ficar com o peso sozinho. Agora, se você é precipitado e sair fazendo e mudando, a responsabilidade é sua. E aí, né, o peso é maior. Quando fizer os ajustes, tenha total firmeza na sua decisão. Porque a pessoa pode espernear, pode esbravejar, pode ficar com cara feia. Mas eu estou sabendo, meu pastor está sabendo, está tudo definido. Eu tenho firmeza na minha decisão, que é da vontade de Deus e assim deve ser feito. A paz no coração. Tá? Bom, eu sei que eu falei bastante coisa. São coisas muito importantes que a gente tem estruturado, né, na igreja. E eu vejo que isso é muito saudável aqui, porque como está tudo começando, né, a organização, então, esse é o momento da gente estar, né, se preocupando com tudo isso, né, enxergando o princípio do discipulado, que é fundamental, é inegociável, por isso o discipulador é o supervisor, certo? E enxergando o setor é a palavra-chave, um setor bem formado vai tornar de vocês aqui grandes pastores, grandes líderes de multidões mesmo, se você trabalhar muito bem em cima do seu setor.